Muito bem, bom dia a todos. Nessa manhã fria de domingo, né? Já estamos no inverno. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa. Obrigado pelo convite ao Jaci, à casa, à direção da casa, né? Ao Consolador. Muito grato ao Kiko, que está aqui sempre dando todo o suporte para que nós possamos realizar essas palestras que muito agradam ao nosso coração e que fazem com que a gente possa, de alguma maneira, estarmos interagindo uns com os outros através das redes sociais, que é muito importante nesse momento. Sempre estamos aprendendo, de alguma maneira, um com o outro. E essa troca, através dessas tecnologias, favorecem o aprendizado. O tema de hoje, nesta manhã de domingo, como educar o ego. No livro dos Espíritos, na pergunta 913, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade como considerar o ego, o egoísmo. E o Espírito da Verdade, na sua resposta a Allan Kardec, diz que o ego é a paixão, é o sentimento mais negativo, é uma das maiores dificuldades que nós, seres humanos, temos para trabalhar. Eu vou ser mais preciso na resposta. Estou aqui com o livro dos Espíritos e o Allan Kardec faz essa pergunta. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical? E o Espírito da Verdade responde: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal, todo o mal. Mas por que nós não conseguimos ainda entender essas dificuldades íntimas? Por que ainda não conseguimos aprender que todas as dificuldades que temos não está sujeito a outras pessoas, a um pai, a uma mãe, a um filho, que as nossas dificuldades não estão sujeitas às regras que pode ter na sociedade, que não é culpa das outras pessoas. Então, isso é muito difícil para que a gente possa começar a entender que, na verdade, qual é o nosso propósito de estarmos aqui neste mundo? Qual que é o seu propósito de estarmos aqui? É muito importante lembrar que nós, espíritas, temos por uma das bases sólidas da doutrina dos espíritos é a reencarnação. Então, se você tem essa convicção de que tem que reencarnar e que isso é um propósito para que possa evoluir, então, estar aqui neste momento encarnado nos submete a mudanças profundas de comportamento, de pensamento, de atitudes. Quando nós falamos que o ego, dele se deriva todas as paixões, que dele se deriva todas as nossas dificuldades, o que nós temos que fazer então? Eu trouxe aqui também um livro que eu gosto muito. É esse livro aqui. Não sei se está dando para ver claramente aí para vocês. O Ego é o Meu Inimigo, desse autor, Ryan Holiday. Ele conta aqui as suas experiências que teve em relação à sua própria vida e o que disso fez com que ele pensasse que para poder vencer, não aos outros, mas a si mesmo, é necessário educar o ego. E esse autor não tem nada a ver com a doutrina dos espíritos, ele não é espírita. Eu nem sei, para falar a verdade,
qual que é a sua orientação, se assim podemos dizer, religiosa. Mas uma coisa que é fato é que esse tipo de pensamento não está só circunscrito à doutrina dos espíritos. Em muitas outras áreas, pessoas estão trabalhando para trazer uma compreensão de que nós precisamos vencer a questão do egoísmo, do ego. Mas então, como educar o ego? Se Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual que é a maneira como fazer com que o ego seja educado, então nós começamos a perceber que é um trabalho muito difícil a ser feito. Isso porque a nossa história evolutiva, a nossa história de crescimento humano, vem nos mostrar que nós vivíamos como nômades, não é? Nós não tínhamos um lugar fixo morando. Então, nós vivíamos em certos grupos e esses grupos viviam pela sobrevivência. Depois, nós passamos para um outro estágio, que foi o estágio dos agricultores. Nós fixamos em algum lugar na terra e começamos a plantar, e começamos daí a criar a sociedade, muito rudimentalmente. Mas nós tínhamos que sobreviver. Antes sobrevivíamos na questão de ter o alimento daquele dia, depois com a agricultura de ter alimento por mais dias. Mas entre essas questões de plantio para poder sobreviver, existiam muitas dificuldades de um tentar dominar o outro, de invadir a propriedade, de roubar alimentos. E de alguma maneira, essa cultura ainda se estende aos dias de hoje. Melhoramos muito, é verdade, mas ainda pensamos de forma de competição, mas não a competição que faz com que você, com que eu, possa competir de forma de igualdade. Muitas vezes nós tentamos passar à frente do outro com maneiras, com pensamentos de levar vantagem. E isso que traz para nós muitas dificuldades. Nós não temos uma educação, não somos preparados de uma forma educativa para entender que nós estamos vivendo em leis, primeiramente leis humanas, né? Cada país tem as suas leis e essas leis elas servem para corrigir momentaneamente o comportamento, como que a sociedade deve se comportar. Mas nem sempre essas leis são perfeitas. Aliás, estamos muito longe disso. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, lá fala da lei de justiça. A lei de justiça, amor e caridade. A justiça divina nos vê, independente da sua classe social, da cor da sua pele, independente da nação onde você nasceu, a justiça divina nos vê exatamente iguais. Nós somos iguais. Não importa. Somos exatamente iguais perante a justiça divina. Essa justiça divina, ela está inserida e gravada em nossos corações. Está gravada no nosso perispírito. Está gravado como um propósito de que nós partimos exatamente iguais uns aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Não importa se tem neste momento, nessa reencarnação, mais cultura, se tem mais posses, mais riquezas, se tem maior conhecimento, se sabe falar melhor ou não. Perante a justiça divina, nós somos todos iguais. O que faz com que
nos sintamos mais úteis e melhores, é como entendemos o propósito de estarmos vivendo aqui nesse mundo. Então, perante a justiça, nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Dentro da doutrina dos espíritos, estamos aprendendo que temos que fazer a reforma íntima. Mas para fazer a reforma íntima, nós temos que entender como que funcionamos. E acredito que aí sim é o maior desafio de todos nós, de entendermos quem realmente eu sou, quem você é, quem nós somos. Nós conseguimos com muita facilidade fazer a leitura do outro, saber as suas fraquezas, saber as suas virtudes, saber os seus defeitos, de uma certa maneira. Porque nem sempre nós temos esses olhos de observar as virtudes das pessoas, né? Nós nos concentramos mais em apontar os erros. Poucas vezes aquilo que as pessoas realmente falam e fazem e têm atitudes boas. Até mesmo porque é isso que nos apresenta hoje, né? A televisão sempre traz notícias e 99% das notícias são ruins. E nós queremos saber as notícias ruins das pessoas, a título de estarmos bem informados. Não é assim? Alguns preferem buscar o copo mais cheio, ver o lado positivo, ver o que realmente está acontecendo de bom. Até mesmo porque parece que não dá muito ibope falar de coisas boas, né? Parece que fica mais fácil de sermos controlados, entendendo que tudo não está bem, que tudo não funciona. Mas voltando ao nosso assunto, que é o principal, para falarmos do egoísmo, para falarmos de enxergar e começar a analisar quem nós somos. E se eu pudesse perguntar para você individualmente, que está me assistindo, quem você é? Você conseguiria responder quem você é? Você conseguiria analisar da mesma maneira como é analisado as outras pessoas, os seus defeitos, o que você, o que eu preciso melhorar? Será que consegue começar a exercitar esse tipo de pensamento? Parece difícil, não é? Mas é difícil. Isso é muito difícil. Até mesmo para nós que sabemos que somos espíritas, que nos dizemos espíritas, que temos a convicção da reencarnação, até mesmo para nós é muito difícil entendermos que temos que nos conhecer. É muito mais fácil, a título de caridade, a gente ajudar as pessoas, ajudar numa cesta básica, a título de colaborar com algo dentro de uma casa espírita ou com seu vizinho. Isso é bacana, é positivo, mas não é só isso. Essa questão de fazer essas reflexões e pensar realmente quem eu sou, quanto que o ego ainda me domina, quanto será que o ego ainda domina? E isso a gente pode analisar de vários ângulos. E tem uma maneira muito simples de fazê-lo. Apesar de ser difícil, mas é simples de fazê-lo. Será que, se a gente pudesse ver cada atitude que nós temos, cada comportamento, cada palavra que falamos, numa discussão, como nos comportamos, como agimos com os outros, será que se a gente começar a analisar isso,
a gente não vai ter um conhecimento maior do que realmente o que somos e como agimos. Num relacionamento entre um homem e uma mulher, os cônjuges, como que é o seu comportamento? Você quer que o outro faça aquilo que você quer? Você concorda que o outro possa fazer aquilo que ele quiser? Como que funciona isso? Quando você vai dialogar, o seu diálogo é de respeitar a opinião do outro ou de impor a sua vontade e o seu pensamento? E se você impõe sua vontade e o seu pensamento, a sua vontade e o seu pensamento está coerente com a justiça? Está coerente com a lei de sociedade? Está coerente com o relacionamento? Então, essas questões, elas são difíceis quando a gente não quer analisá-las. Quando a gente prefere empurrar, como se diz no dito popular, com a barriga. Depois eu resolvo isso. Santo Agostinho, ele traz nesse capítulo, que é o capítulo 10, que é o da perfeição moral, que é da onde nós estamos extraindo e falando sobre o egoísmo, que é na pergunta 913 de Allan Kardec. Santo Agostinho, um pouquinho mais à frente nesse capítulo, ele se coloca como ele realizava as suas análises comportamentais, como ele analisava se ele estava melhorando como pessoa, como ele analisava o quanto que ele ainda tinha que melhorar, o quanto que ele ainda era imperfeito. Então lá ele traz como ele fazia, como ele agia e como ele praticava essas mudanças, que são exercícios, até que fiquem naturais. No final de cada dia, antes de repousar, ele analisava como tinha sido o seu dia, com quem ele tinha entrado em contato, como ele tinha falado com as pessoas. Ele imaginava quando tinha tomado uma atitude, uma decisão, se aquela atitude, aquela decisão, a pessoa com quem ele falou, com quem ele tomou aquela atitude, se teria algo contra ele. E para fazê-lo, ele tinha que se colocar no lugar da pessoa que sofreu aquela ação. A gente ouve muito dentro da doutrina dos espíritos, dentro das casas espíritas, nas palestras, que nós temos que fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem com a gente. Mas para que isso aconteça, eu tenho que primeiro me conhecer, saber como que eu estou agindo. Às vezes, nós nem sabemos que estamos agindo de forma errada. Às vezes achamos que aquela opinião era a mais acertada na nossa cabeça. Mas quando a gente vai observar melhor, nem sempre foi a melhor decisão e nem sempre estava acertada. Aí vocês me perguntam, Edson, como que nós vamos resolver isso então? Temos um longo trabalho a ser feito. A primeira parte do trabalho é começarmos a analisar o nosso comportamento. A primeira parte é começarmos a verificar que aquilo que estamos tomando por decisão, se a gente gostaria que tomassem aquela decisão para com a gente. Porque já está gravado em você, já está gravado em mim, a lei de justiça. Agora, da lei de justiça para a perfeição moral, temos que trabalhar em educar o ego. Agora, para educar o ego,
para combater essas mazelas que trazem todas as outras paixões, que no fundo, se nós somos invejosos, se nós só pensamos em nós, se nós gostamos de vícios, é porque no fundo de tudo isso é o prazer que nós temos pelo ego. Enquanto estamos encarnados, o que mais interfere na nossa vida é a matéria, é poder ter as realizações no plano físico, é podermos desfrutar de tudo aquilo que na humanidade pode nos oferecer. Só que nós não estamos aqui só para isso. É importante, sim, você ter uma casa, você ter um veículo para se transportar, você ter condições materiais, mas desde que isso não seja o único objetivo de estar aqui. Isso seja apenas uma base. Nós estamos aqui vivendo apenas uma reencarnação. Nós somos seres eternos e imortais. E se a gente tem essa convicção de que somos eternos e imortais e vamos ter que reencarnar quantas vezes foram necessárias, então por que não começarmos a trabalhar a forma fraterna de se viver? No capítulo que fala da justiça, que é o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, lá também fala de amor e caridade. São sentimentos que estão juntos, mas que precisamos desenvolvê-los de forma natural em nossas ações. A gente fala muito de amor, falamos muito de caridade, mas praticamos muito pouco amor e muito pouca caridade. Praticar o amor não é o amor de um homem para com uma mulher apenas. Não é o amor de uma mãe para com um filho. Se bem sabemos que dos amores que entendemos, o amor maternal é o que está um pouco mais avançado. Porém, exatamente por acreditarmos em reencarnação, nós sabemos que a mãe de hoje, ela pode ter sido o pai de ontem, o filho de ontem, mas que pela sua condição de entendimento maior, consegue externar esse sentimento de uma forma mais honrosa. Agora, o amor que estamos falando aqui é o amor incondicional, que não coloca nenhuma condição. Para que eu possa amar, tem que ser o meu filho. Para que eu possa amar, tem que ser uma esposa, uma companheira, uma namorada. Para que eu possa amar, tem que ser meu pai, tem que ser minha mãe, tem que ser meus irmãos, tem que ser meus amigos. Não é esse amor. Esse é o princípio. Nós estamos falando aqui do amor que devemos desenvolver, entendendo que todos os irmãos, que tudo que Deus criou, nós temos que ter respeito e amor. O amor incondicional. Independente se a pessoa concorda ou não com a minha opinião, com a sua opinião, independente se a pessoa faz ou não as coisas que eu gosto, que você gosta. A gente tem que sempre se fundamentar, se queremos realmente evoluir e aproveitar que temos o conhecimento de que a vida continua após o túmulo, de que a vida vai existir em outras oportunidades reencarnatórias, que nesse momento é a maior oportunidade que nós estamos tendo e que dela nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando agora. Então, se eu pensar dessa maneira, se nós pensarmos dessa maneira, qual que pode ser a nossa utilidade para com as outras pessoas? Então, para nós finalizarmos
a nossa palestra na manhã de hoje, eu volto a falar de Santo Agostinho. Quando terminar esse dia, analise as suas ações, analise o que foi dito por você, analise como você resolveu as suas questões e veja se alguém tem alguma reclamação a fazer de você, pela sua postura, pelo que falou, pelo que fez. E também, para ajudar nesse posicionamento, nesse exercício, pense, se coloque no lugar da outra pessoa. Se fizessem com você o que você fez, você iria gostar? Você iria aprovar? Lembre-se, só o autoconhecimento, só conhecer a si mesmo vai lhe permitir a liberdade. Eu digo novamente, só se autoconhecer vai lhe dar a verdadeira liberdade de saber que estamos vivendo neste mundo como encarnados apenas uma experiência, mas que essa experiência tem que ser válida, tem que ser vivida não apenas por viver, mas viver com o pensamento de ser útil a outras pessoas, com o pensamento de que eu, de que você, somos pessoas únicas, mas que fazemos parte de um processo gigantesco, de uma engrenagem divina, e que temos que fazer da melhor maneira a nossa parte, de que as outras engrenagens, das outras peças importantes, que são os nossos irmãos, todos têm o seu valor, todos são iguais perante Deus. Se Deus nos vê iguais, então cabe-nos aprender a ver também essa igualdade. Ainda que as outras pessoas não façam a coisa certa, porque foi assim que Jesus, o Cristo, exemplificou. Ele não escolhia raça, não escolhia classe social, ele via todos iguais. E ainda usou da simbologia. Ele é o pastor e nós as ovelhas. Todas as ovelhas serão recuperadas, não importa aonde esteja, não importa como esteja. Então façamos isso. Sejamos a ovelha a se recuperar, a entender o porquê está aqui, qual o propósito de estar aqui, para assim ser útil cada vez mais na engrenagem divina. Era essa a mensagem que tínhamos para o dia de hoje. Agradeço mais uma vez terem nos acompanhado nesta manhã. Desejo sempre a cada um de vocês que está me vendo, que está me ouvindo, que a divina luz brilhe intensamente em seus pensamentos, para que sempre a razão seja o seu norte, e que a divina luz também intensamente brilhe em vossos corações, para que o sentimento de amor incondicional seja sempre o direcionamento para a nossa existência. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado.